Então, o que é que o TPM, o que é que esse embasamento através do TPM, ele nos oferece? Ele nos oferece uma perspectiva extremamente interessante associada a um processo de caminhar em direção à confiabilidade máxima, que no ambiente do TPM, como sempre, tentando traduzir as coisas de uma forma, de uma linguagem fácil para que todos entendam, chama de quebra zero. Ou seja, quando no universo do TPM se fala em quebra zero, em falha zero, estamos falando, sim, de confiabilidade de equipamento. Ou seja, o equipamento é confiável. Né? E nós temos um caminho a percorrer que nos é ofertado, né, por essa lógica das 4 fases para alcançar a quebra zero, que estão distribuídas através do desenvolvimento das atividades associadas a 2 pilares fundamentais da metodologia do TPM, que são a manutenção autônoma e a manutenção planejada. Tá? Então, é muito importante, né, nós entendermos a lógica desse caminho marcado pelo TPM, distribuído em 4 fases, para que nós possamos efetivamente alcançar aquele nosso objetivo de diminuir o tempo de indisponibilidade e fazer com que esse tempo se transforme em um tempo produtivo, em um tempo de disponibilidade, em um estado de ocupação. Então, essa é a grande questão. E quando nós mergulharmos nesse universo que o TPM nos oferece, isso vai ficar extremamente claro. E a resposta a essa pergunta de baixa quebra-falha traz um aumento de disponibilidade, ela vai ficar clara para a gente. Tá? Então, é por isso que eu estou usando esse referencial que o TPM nos oferece, que ele é sensacional na minha leitura. Obviamente, alguém pode discordar disso, mas para mim é o antídoto que qualquer organização industrial deve ou pode utilizar se quer realmente transformar o seu ativo em ativo disponível. São 4 fases muito bem definidas nessa caminhada e que associam o desenvolvimento das atividades dos respectivos pilares e que estão assim distribuídas. A primeira fase é uma fase de buscar estabilizar o intervalo entre falhas, que é comumente conhecido como MTBF, né? Tempo médio entre falhas, na tradução literal dos seus termos. Então, o nosso primeiro desafio está associado à primeira fase de estabilizar esses intervalos entre as falhas, ou seja, estabilizar o MTBF do equipamento. Nós vamos ver na sequência por que essa estabilização ela é fundamental. Não adianta eu pensar em aumento de disponibilidade se eu não tiver previsibilidade. E é isso que a estabilização do MTBF vai me oferecer. E nós vamos ver a importância do pilar de manutenção autônoma e manutenção planejada para nos entregar esse caminho. Então, a pedra de toque, gente, para toda essa busca é essa estabilidade do MTBF. Nós temos que tornar um processo que é aleatório de falhas em um processo que nós possamos predizer quando ela vai acontecer. Então, isso é de uma relevância fundamental, uma relevância de extrema importância para nós. Porque se nós não tivermos previsibilidade, como nós vamos planejar as intervenções de prevenção? Né? Muito complicado. Então, por isso, nós temos que buscar, independente de avaliar a pertinência dos nossos planos de intervenção, das nossas rotinas de manutenção, nós temos que partir ativamente para buscar essa estabilidade do MTBF. Na sequência, nós vamos caminhar para buscar, olha, uma outra coisa importantíssima, que é o aumento da vida do equipamento, na verdade, dos componentes do equipamento. Eu tenho que caminhar na direção da vida útil, do limite de vida útil, porque isso significa que eu estou usando toda a vida remanescente
daquele componente, e, claro, isso se traduz em um aumento de tempo de utilização e, obviamente, em uma redução de custo. A fase 3, nessa nossa busca da quebra zero, é determinar rigorosamente qual é o intervalo de tempo recomendado a partir do atingimento da vida útil dos componentes da máquina para se estabelecer os nossos planos de preventiva definitivos. Então, isso faz com que a gente ganhe tempo e faz com que a gente reduza custo. Nessa nossa caminhada, olhando aqui para o nosso chart, já que eu tenho estabelecido uma intervenção baseada no tempo rigorosamente, eu passo agora a pensar em estratégias de ainda assim recuperar vida remanescente nos componentes do meu equipamento, implementando técnicas de predição. Onde for possível, implementar essas técnicas para que eu ainda consiga estender a vida utilizando essa vida remanescente que os componentes apresentam.